E as pequenas coisas do dia a dia, como um banho ou uma maquiagem caprichada, viraram motivo de comemoração. Eu fiquei, eu acho que nem em terceiro plano, né? Eu fiquei muito mais abaixo. Quando eu consigo tomar um banho, quando eu consigo fazer uma refeição tranquila, eu falo que eu já tô com o meu dia ganho. Afinal, ser mãe é o decreto do fim da vida social? Eu acho que ela se transforma e muito, né? Porque o nascimento de criança transforma a família, transforma a casa como um todo. E a vida social, ela se transforma. Eu acho que não termina. Como as amizades entre os filhos na escola podem criar novas relações entre as famílias? Mas hoje a gente fala que somos uma grande família, que a gente viaja juntos, que a gente troca figurinhas de dificuldades mesmo da vida juntas. Então elas querem estar sempre grudadas, não basta o pátio, a escola não é suficiente para elas. Eu sou Lara Zoen, sou comunicadora e amante de uma boa conversa. Hoje eu convido Nanda Trindade. Ela é mãe da Fiorella e do Filippo. Convido também Fernanda Franzotti, mãe da Isabel e do Fernando. E também Helena da Luz, mãe da Elisa, Alice e Bruna. O De Mãe para Mãe começa agora. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um programa do ESD Podcasts. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Hoje o nosso papo gira em torno de um assunto que é muito polêmico. Deixa muita mãe agoniada, limitada e muitas vezes até pensativa, né? Porque falam que a maternidade muitas vezes é uma solidão. Então, como que a gente concilia a vida social dos pais com a das crianças, né? Porque durante a semana a gente tem ajuda, a gente tem rotina, mas como que isso acontece também no final de semana, para a gente ter uma vida mais leve? Queria saber um pouco de vocês. Queria saber um pouco de você, Nanda. Como que funciona na sua casa? Então, hoje, os nossos finais de semana, a gente tenta sempre criar programações que a gente consiga incluir as crianças, né? A gente tem uma turma de amigos muito grande e a gente deu a sorte deles terem mais ou menos a mesma idade. Então, a gente sempre está junto, criando atividades que todo mundo possa estar presente. A gente adora receber, a casa está sempre cheia. E isso funciona muito bem pra gente, saber que os nossos filhos estão ali perto, os pais dos nossos filhos, a gente conhecendo, isso deixa o nosso coração com certeza mais quentinho. Ah, legal. Fê, fala um pouco de você também, como que é na sua casa, enfim, essa mistura aí também com a vida da Fernanda, das filhas de vocês, me conta um pouco. Pois é, lá em casa também, a gente, desde que as crianças nasceram, a gente vive em função deles, né? O final de semana, durante a semana a rotina, e o final de semana, principalmente, a gente tenta fazer todas as atividades com eles junto da gente. E assim surgiram também os amigos das crianças que trouxeram para nós grandes amigos, que são a Nanda e o marido dela, a Helena com o Bruno. As meninas ficaram muito amigas e os maridos também são amigos e a gente também. A gente troca muita dica entre a gente e final de semana sempre a gente está sempre junto, tentando fazer coisas que elas fiquem felizes, né? Hoje a gente fala, né, Fê, que nós somos uma grande família, né? A gente faz praticamente tudo juntas. A Helena também faz parte, a gente já na verdade, eu e a Fê, a gente tá junta desde a época da creche. A Helena, a gente se conhecia também, a gente sempre estava juntas em eventos fora da escola, fora da creche. Mas hoje a gente fala que somos uma grande família, que a gente viaja juntos, que a gente troca figurinhas de dificuldades mesmo da vida juntas. Haja assunto, né? Tem muita coisa pra falar. Todo dia uma coisa nova. Dos meninos, das meninas. Exatamente. E essa idade que elas estão, elas querem muito estar juntas, as nossas, né? Elas são com 10 anos quase. Então elas querem estar sempre grudadas, não basta o pátio, a escola não é suficiente para elas. Então elas querem estar sempre, final de semana, o que vai ser? Quando não tem aniversário, querem programar alguma atividade. E aí haja criatividade pra gente, né? Isso nos conforta muito, né? Porque saber que a gente tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Perfeito. Então isso deixa a gente mais confortável, né? Tranquilo, né? Pra você deixar sua filha na casa da Helena, ou a Fernanda deixar a Isabel na sua casa, elas passarem às vezes o final de semana juntos, né? É uma tranquilidade mesmo. A gente fala assim que a gente tem muita sorte, né? Porque a gente conseguiu, sem muito esforço, que nossas filhas fossem amigas fora das nossas festas. Porque antes quem carregava elas pros cantos era a gente, né? Vamos na casa do tio Malenza, vamos na... A gente carregava as crianças pra onde a gente ia. Elas tinham 3, 4 anos e se conheciam
pela nossa amizade, pelo nosso conhecimento. Quando se vai para a escola, ali elas podem ter afinidade com a Fiorella e com a Bel, mas pode ter afinidade com um monte de amigas que estão ali circulando na escola. E por sorte, eu falo que é sorte um pouco também de contexto, né, da criação, dos valores, né, porque se a Nanda era minha amiga antes, quer dizer que a gente, né, tem ali uma afinidade, tem a ver o que a gente imagina, o que a gente pensa e o que a gente no dia a dia passou para as crianças até a faixa lá dos seus 6, 7 anos, quando elas começam a fortalecer a amizade e enxergam no pátio da escola, pô, aquela filha lá da amiga de mamãe é bacana, é legal, ela gosta disso também. E aí começou, e quando a gente vê agora quem carrega a gente são elas, né? Assim, exatamente. Elas que definem na escola o que a gente vai fazer o final de semana. E chega e fala, mãe, liga pra tia Fia, porque eu falei isso com a filha. Liga pra não sei o que. Aí a gente começa a se organizar, porque elas já combinaram. Elas já combinam tudo. O que a gente vai fazer no final de semana e a gente vai ver se é verdade. É verdade, amigo? Como é isso mesmo? E aí começa e pra gente é maravilhoso, né? Porque a gente consegue conviver com nossas amigas e com nossas filhas numa situação única. Assim, eu babo essa relação, sério. Eu acho, assim, maravilhoso. Juro pra vocês, é encantador. Porque desde que eu vi, assim, ano passado, uma viagem que vocês fizeram, eu fiquei abismado. Falei, caraca, gente, isso é o futuro que eu queria. Nossa senhora, já pensou? Que divertido, eu vou chegar nessa fase ainda. Viajar com um monte de mãe, com todas as crianças, curtir, relembrar minha adolescência, viver aquela nostalgia. Então, assim, vocês estão vivendo uma fase que eu, assim, imagino que tem muitos desafios, mas que eu considero maravilhosa também, porque você está relembrando muitas coisas, vocês também estão curtindo juntas, então, assim, tem muita coisa boa também, né, nessa vida social nova que vocês construíram a partir dos filhos de vocês. E é muito aquilo que você falou, Helena. Acaba que, né, nossos filhos são nossas esponjas, a gente transmite muito do que a gente é para os filhos, então elas não se gostaram à toa, né? Você, a Nanda, transmite muito do que ela é, do que ela gosta, do jeito dela, do perfil dela. Claro, né? Os filhos têm a individualidade, mas pegam muito do que os pais levam, né? Assim, eles trazem de casa. Os valores, né? Isso, pro contexto social que eles estão criando ali, né? Sim. E acaba que eles dividem com essas pessoas em comum, do meio social ali, né? Da escola, do pátio, o que eles são, que tem muito a ver com o que vocês são, e elas vão se encontrar entre si. Se enxergam ali, não é à toa, né, que elas vão se encontrando, né, não é à toa. Mas a gente tinha um pouco de expectativa em relação à escola, que elas vieram da creche, a da Helena também. Será que quando elas chegarem lá naquele mundo, que a São Domingos são muitos alunos, será que elas vão se distanciar? Mas não, elas só agregaram, viraram um grupo enorme de amigas, é muito legal. A amizade delas é linda e a fase que elas estão é linda demais, né? Eu sou mais próxima hoje das meninas do que eu era. Eu falo que são amigas da vida, né? A gente se conhece, tem amigas em comuns desde que a gente se entende por gente. Mas hoje, né, desafiar, de conversar, de marcar com a Fê e com a Nanda, muito mais do que era no passado. Justamente porque elas se encontraram ali e, enfim, não tem mais como ser diferente, porque é maravilhoso, assim. Que vocês falam o quê? 5 dias por semana? 3? Mais ou menos. Por aí. 3 é certo. Sexta, sábado e domingo. Né? Tem grupo no WhatsApp e tudo. Não é aquele grupo chato que o pessoal só fica reclamando. Tem um grupão, tem um grupo, tem um grupinho. Porque acaba que tem, né, as bestas, como elas dizem, né? Então tem um grupinho que é mais fechado delas. Gente, a vida real, é isso aí. E a gente meio que perde o celular também, né? Porque vira e mexe, mãe, não. É assim, eu falo que antes, a gente, como mães, como família, continua sendo o mais importante para elas, mas nessa faixa etária de 10 anos, os amigos são muito importantes, as amigas são muito, a opinião das amigas, tá com as amigas. Juntas o tempo todo, no final de semana. Vamos lá, filha, que eu vou na loja comprar um negócio. Aí compra. Ai, mãe, peça o celular, deixa eu mandar aqui para minhas amigas. Tipo assim, a opinião das amigas se torna, então, esse grupo delas, né, que é da escola, enfim, que se formou e que tá no WhatsApp nosso, né, e que elas viram e mexem, roubam para poder falar com elas, mostra isso, mostra o quanto que elas precisam estar com as amigas. Diferente das minhas filhas mais novas, que ainda não estão nessa fase tão... Amo as amigas, encontram na praia, não, fulano tá aqui, aí fica. Mas não tem essa coisa, mãe, vamos na praia porque a fulana vai. Elas são 7 anos, então elas não têm ainda essa visão, né? Tipo, a fulana vai que dia, não sei. Né? Agora, as meninas já sabem. Não, amanhã a Fiorella falou que vai, mãe. Muito mocinha. Então a gente vai. Aí a gente vai junto. E é engraçado, assim, que a amizade delas foi se tornando mais profunda, né? Devagarzinho. Elas se conheceram na creche.
E aí a gente ia percebendo que aos poucos elas iam se unindo, formando os grupinhos. E aí eu lembro, até comentei ontem com as meninas que na hora da saída elas sempre queriam uma ir pra casa da outra. Era uma confusão. E fazer uma confusão, quero ir pra casa da Bel, quero ir pra casa da Liz, quando a gente se encontrava em outros lugares. E a gente, como não era tão próxima, a gente ficava meio desconfortável. Será que eu vou deixar? A gente se sentia tão à vontade. Pra perguntar, eu posso deixar, né? Pode vir lá em casa? Ou é porque você tá querendo me agradar, né? Exatamente. E aí, com o passar do tempo, a gente foi vendo que foi realmente a amizade delas era verdadeira, genuína. E tudo foi se tornando mais fácil, né, pra gente. E aí a gente vai construindo uma amizade também, que é legal isso, né? Foi fortalecendo a nossa amizade. A gente já se conhecia, mas não éramos próximas. Os nossos maridos também. Isso que eu ia perguntar. E os maridos, né? Se eles entraram de cabeça ou eles participam às vezes? Mãe sempre é muito mais participativa, né, gente? Na vida dos filhos, que me perdoem os pais. Mas a mãe tá ali... Quase que 130%, os pais estão ali 90, 93, né? Mas, enfim. Eles se tornaram super amigos, a gente faz tudo sempre juntos. E eles E nos finais de semana, quando a gente não está junto, quando a gente não tem programações juntas, a gente se divide, né? Então, por exemplo, no sábado, o Pipo sempre tem... Eu tenho o Pipo, de 7 anos, e aí ele tem sempre um futebol, um campeonato, então o meu marido vai com ele pra esses eventos. E ama, né? Então, ano passado ele teve até um momento deles de qualidade, né? E eu fico com a Fiorella fazendo outras atividades, andando de patins, ir à praia. Então, cada um tem o seu tempinho também. E é muito interessante isso, né? Ter o seu momento também só com a sua filha, ter o seu momento só com o seu filho. Legal, com certeza. É o tempo de qualidade, né? Que a gente sempre fala. E eu tava pensando também na hora que ela me tava falando, até assim, tô puxando o que a gente tava falando, né, há uns minutos atrás. Isso que ela tava falando da fase que elas estão vivendo. Porque, assim, quanto mais velhos nossos filhos vão ficando, algo até, né, que mexe comigo, assim, me deixa triste, emocionada, né? Mas cada dia mais eles precisam menos da gente, né? Então é bom eles terem boas referências na escola, no meio social em que eles estão inseridos, porque a vida é isso aí, né? E, não sei, alguns estudos falam que a personalidade se constrói até os 8 anos. Então elas meio que já sabem o lugar delas, né? No mundinho ali da sala, da escola, né? Dos amigos da pracinha ou do prédio. Ela já meio que sabe o lugar dela. E sabendo o lugar dela, você também já entende muito como sua filha é pra direcionar, né? Então, fica esse sentimento também. Nossa, ela tá crescendo, mas ela precisa das amigas, ela precisa desse tempo, né? Eu preciso deixar fluir e entender também e confiar. A gente sempre, né, tem 1000 recomendações quando as crianças saem, né? Tem preocupação, não tem como não ter preocupação. Mas é o que você falou, o fato de vocês terem intimidade, até uma amizade hoje em dia, traz esse conforto, essa tranquilidade. Não, você falou em recomendação, eu tô lembrando, foi muito engraçado. As meninas foram há uns dias pra uma festa, e era uma festa que iam muitas crianças, elas iam de ônibus. Aí eu lembro desse ônibus na São Domingos. Aí eu dei todas as dicas, Bel, pelo amor de Deus, pra eu cuidado, não fica muito sozinha, faz tudo com as amigas, fui dando um monte de coisa. Aí ela voltou da festa com a primeira coisa que ela falou quando ela chegou em casa. Mamãe, você acredita que a mãe da Fifi falou a mesma coisa pra ela? Aí eu acho que ela até tem mais chance de me ouvir, porque a mãe da Fifi também falou, então porque tem sentido. Tá tudo em casa, né? Então, é algo em comum que elas têm, então. Eu acho essa questão que você falou, Lara, assim, da gente, né? Porque eu acho que quando nossas filhas, né, são amigos de familiares e amigos nossos, assim, a gente fica muito tranquilo também em relação em deixar, né? Porque uma coisa é ser bom, que, poxa, eu vou sair com as crianças e vou sair com as meninas também, que bom, vai ser bom pra todo mundo. E tem um lado também, que é outro lado positivo, que você fala assim, não, a Alice quer passar o final de semana na casa da Fê, quer dormir lá, é maravilhoso, porque, poxa, meu marido conhece o pai da Bel, eu conheço a Fê, então pra gente é uma tranquilidade, assim, que eu sei... Sou mais tranquilo mesmo, que os valores estão ali dentro, que são parecidos com os nossos, que eu sei que ela vai experimentar lá, o que ela vai ver lá. Perfeito. Ela vai conviver num ambiente que é bem similar ao que a gente tem que é um ambiente. Bom, ela não vai ver nada muito fora, entendeu? Sim. É o que você acredita que é bom também, isso, né? Que pra gente é bom. Então, assim, isso dá uma tranquilidade, sabe, muito grande em relação a isso, né? Porque realmente é uma preocupação grande dos pais, né? O que ela vai estar vendo, o que ela vai estar participando, né? O que ela vai ouvir nessa família, e isso dá pra gente uma tranquilidade danada, além de, que eu falo, também eu ter uma intimidade da Fê chegar assim e falar assim, eu falar com ela, Fê,
pode brigar, pode puxar a orelha, entendeu? E eu saber que se precisar, a Fê vai fazer. Anjos, não precisa não. Esses dias aconteceu. Ela vai fazer isso com um jeito bacana, sabe? Eu confio. E se também precisar, ela vai me ligar e falar, Helena, deu ruim, não quer dormir. A Fê teve um dia e falou, Helena, a Alice ficou aqui o dia inteiro brincando, agora ela tá querendo ir pra casa, falou que quer dormir em casa. Então, assim, às vezes, em uma outra família, eu ficaria com medo, pô, será que a mãe vai forçar? Tipo, né? Eu sei que não, eu sei que a Fernanda vai falar, Helena, vou levar, porque não tá legal. Então, ela tem esse carinho, eu sei que ela vai ter esse carinho com minha filha, né? Vai ter essa sensibilidade. Isso aí, assim, dá uma tranquilidade pra gente que não tem preço, assim, é muito a gente fica tão tranquila com isso que a gente tem até os nossos nomes autorizados pra uma buscar a outra na escola na hora da saída. Gente, que perfeição, meu Deus. Isso é maravilhoso. Às vezes a gente tá, tipo, no trânsito, eu não consigo chegar aí. Fê, você consegue pegar ela pra mim? Meu Deus, já tô deixou os babando nomes isso. autorizados. Sério, sem palavras. Várias vezes, assim, várias Salva vezes. mesmo, é uma parceria que a gente tem. ótimo. E aí que perdure pra sempre, né? Eu até tava, agora que a Helena pegou o gancho, né, de falar assim, essa tranquilidade, porque às vezes a gente sai junta, né, com vocês, com os maridos de vocês e com as filhas, mas muitas vezes eu tenho, às vezes, algum compromisso, ou com a minha família, ou com, enfim, com outro núcleo de amigos, e aí a minha filha quer estar com a filha delas, né, tem essa questão também, esse lado delas estarem sozinhas às vezes. Pra você, Helena, que tem 3, então, deve ser uma super tranquilidade às vezes. Nossa, gente, eu vou. Uma eu já despachei pra lá. Tá ali com as amigas, tá tudo certo, tá se divertindo, tá bem. Então, metade do problema já tá resolvido. Não é um problema, né? Mas é aquela questão de você pensar em todo o contexto. E o contrário também. Tem gente que fala assim, Helena, você tem 3, você quer mais? É sério esse convite? É pra me levar mesmo? Eu falo, pode me dar. Por quê? Porque a criança, quando tá com as amigas... Dá menos trabalho. Fica tudo mais fácil. Sabe? Tá se divertindo mais, sabe? Né? No meu caso lá, mais velho, para de brigar com as mais novas e vai ficar com as amigas delas. Então, assim, dá também, né? Carregar, entre aspas, assim, né? Levar com a gente pros passeios, enfim, ou pra brincar dentro de casa, também é muito bom, porque a criança também fica, enfim, feliz da vida e criança feliz, a gente tá feliz, né? A gente perfeito. É muito bom. E fora também a questão, né? Então vai uma pra casa, sobrou menos criança, né? Eu falo que eu nunca tenho vale total, sempre tem vale explicado, sempre sobra 1, 2, né? Então, assim, mas sem dúvida nenhuma também dá uma tranquilidade pra gente também, porque tem a questão da vida social com os filhos e com os amigos envolvidos, mas também contar a gente, né? Eu falo, eu e o marido sozinhos, com um outro casal, no restaurante, né? Uma saída de adultos, também é muito bom. E é necessário. Não Até essa folga as amigas passaram a te dar, né, Fernanda? Pra vida social também é muito bom, porque aí a gente também consegue, né, sem interrupções, a gente consegue conversar, enfim, né? Porque a criança tá o tempo inteiro, né, em volta, enfim. Então, dá também essa vida social, que eu digo, sem filhos, é importante manter, porque também, né, a gente tem nosso lado esposa, nosso lado, né, enfim, e a gente também tem que preservar isso. Assim. É isso aí, são muitas mulheres dentro de uma, né? Verdade. Agora eu vou perguntar para Fê Franzotti. Quando vocês perceberam, né, que virou aquela chavinha assim, né? Vocês vieram, vocês já se conheciam da creche, do meio social de vocês, e aí depois elas foram para a escola. Mas qual foi o momento chave, assim, que vocês perceberam que a amizade delas, né, da Fiorella, da Bebel, da Alice, elas tinham algo de diferente das outras, assim, que você percebe assim, nossa, gente, elas realmente se gostam muito, elas estão querendo sempre uma pra casa da outra. Nossa, elas ficaram grandes, elas mudaram de sala, mas ainda assim são elas, é aquilo ali, tipo, que eu não sei, né? Você acha que você percebeu que em algum momento isso estava mais forte, que você precisava, não vou nem falar em se esforçar, mas assim, a dar valor pra isso, entendeu? Você vê que isso era algo sincero, era genuíno, você falou assim, não, gente, isso aí tá, isso tá legal pra vida delas e eu vou dar moral, eu vou dar corda porque tá muito legal. Então, no dia a dia, a Isabel fala muito, ela conversa muito, conta muito o que passa com ela na escola, isso eu acho muito legal dela, né, dessa personalidade dela. Então, ela sempre falava das meninas, da Fiorella, que ela já vem da creche desde pequena, e aí foi agregando a Alice, aí tem as outras meninas do grupo, que hoje é um mega grupo. E a gente foi percebendo, assim, que sempre elas queriam estar juntas, é o que a Helena estava falando, elas estão numa idade que cada vez isso vai aumentando, a amizade é muito importante. Ela gosta de estar muito conosco, assim, com o pai, a mãe, fazendo com a tia até, e todo mundo, só que ela quer ter uma amiga, ela quer fazer o programa que a amiga vai fazer, o que ela combinou na escola. Então, quando eu fui percebendo essa amizade crescendo assim. Por quê? Porque ela sempre falava das meninas e queria incluí-las em tudo que ela fosse programar, entendeu?
A viagem para o show, eu acho que foi um momento também muito marcante. Um ano atrás, né, mais ou menos? Mas foi um ano atrás? Nem deu um ano, foi no final do ano passado. Elas tinham 8, agora elas têm 9 para 10. Elas já tinham feito 9. Agora ia fazer 9. Isso. Aí lá a gente conviveu também um final de semana junto, então a gente foi vendo como que era a amizade muito linda delas, entendeu? É uma parceria, elas não brigam, elas não se desentendem, sabe? É muito lindo. Então, assim, aí acho que foi desse jeitinho, a gente foi enxergando como que elas estavam fazendo um grupo muito... Que eu interpreto que é aquele grupo que você vai viver para sempre, e vão crescer e virar adolescentes, e vão lembrar desse momento da vida, Independente assim. de onde estiverem. Independente de onde estiverem. E que é tão bom essas boas lembranças da escola, né? Essa fase dessa amizade que criam aqui lá no começo. É muito legal. Eu fico, assim, emocionada, porque eu nem cheguei na cidade, só que a minha intenção, assim, com a minha filha, claro, eu tive uma infância e uma adolescência que eu considero muito boa, muito divertida, tem muitas lembranças, foi tudo muito leve. Eu não sei, eu tenho muitas boas lembranças, então eu sempre fico pensando assim, nossa, eu queria... assim, que a minha filha vivesse isso também, né? Que eu vivi também. Minhas amigas de escola são minhas amigas até hoje. Então, e a gente é muito junta, né? Nós moramos fora. Algumas se casaram em tempos diferentes. Eu também morei fora. Mas, assim, nós também tivemos uma amizade que, inclusive, juntou nossas mães também. Então, eu vejo muito disso que acontece com vocês na minha vida, há 15, 20 anos atrás. E eu quero isso também pro meu futuro. Porque eu acho, assim... É o que eu falei, a situação perfeita. É algo que eu babo. Há, sei lá, meses que eu acompanho vocês, eu acho aquilo ali o máximo. O sumo da vida adulta, entendeu? Meu Deus do céu, vou relembrar tudo. Dos tempos da escola, do tempo nostálgico. Eu lembro que eu comento assim com as pessoas, né, nos eventos que tem na escola, por exemplo. Festa junina. Gente, eu pisei na escola, eu queria chorar. Na primeira semana de adaptação, eu olhava ali aquela movimentação, eu queria chorar. Eu não sei se eu ganhei isso com a idade, ou se é porque era a primeira vez mesmo, a adaptação, né? Enfim, o primeiro dia na escola, o uniforme, mas eu relembrar tudo isso me dava uma emoção muito grande. Então eu não sei se ela estava vivendo essa emoção também, mas era algo assim que me tocava. E aí eu vejo também as mais velhas, eu já fico imaginando como vai ser lá na frente, eu me emociono de novo. E aí, né, eu não sei, é um mix de sentimento mesmo, mas é o que vocês falaram. No final das contas, é uma tranquilidade você acompanhar isso tudo e ver como é bonitinho. Você sabe que elas estão se afastando pela idade, né? Quanto mais velho, menos os filhos precisam da gente. Mas você admira de longe também, né? Você acompanha, você tenta estar presente, você pega o colo, confia na mãe da outra. Eu acho isso muito bacana. E é muito bom ver que elas estão construindo boas memórias, sabe? De infância. É maravilhoso isso. Eu tenho certeza que ela vai relembrar, assim... Imagina quando elas estiverem com 20 anos, lembrar desse primeiro... Porque foi o primeiro show que elas foram. Elas nunca tinham ido a show. Então, o primeiro foi desse jeito. Todas as mães juntas, as amigas. Poder fazer parte desses momentos dela é muito especial. Não, eu fico imaginando assim, elas devem ter curtido do início ao fim. Tipo assim, no momento de falar assim, vamos, compra passagem. Aí depois arruma mala. Aí pega o celular com a amiga, tô levando isso. Aí vai junto para a mala, estava arrumada um mês antes. Nunca se arrumasse. Quando as meninas me avisaram, eu tava trabalhando, fiquei, mas como já tá vendendo, já tá acabando. Gente, eu tremia. Foi uma confusão, todo mundo comprando junto. Ingresso, eu falava, gente, não vou conseguir comprar. Porque tudo desde a compra foi. Foi o quê? Um mês antes, Nanda? Foi o quê? A gente comprou, acho que foi um mês antes, não, né? era aquele negócio assim, abriu as vendas. A gente tá online na hora, porque era um show concorrido. Eu nunca tinha a gente precisava, sei lá, de 20 cadeiras, porque eram 10 crianças, 10 mães, tudo todo mundo perto. E foi uma confusão. Assim, a gente ficou até de madrugada comprando ingresso. Gente do céu, parecia que era pra vocês mesmo, né? Eu nunca tinha ouvido falar nessa banda, só que aí eu vi que alguém fez uma vez uma decoração de festa disso. Eu falei, nossa, é famoso, porque todo mundo da cidade gosta, né? Foi. A decoração foi da Alice teve, né? Foi? E vocês conhecem as músicas e tudo mais? Lógico, a gente aprendeu, né? É igual galinha pintadinha pra criança de 2 anos, é o Now Night pra criança de 9. Então a gente sabia todas as músicas, né? Já fazia parte da nossa... E era mais menina ou tinha menino também no show? Mais menina. Tinha menino também, mas eram mais meninas. Legal. Bem bacana. O que eu queria perguntar também pra vocês, que eu sempre me indago, né? Em que momento, em que idade delas que vocês mudaram? Na verdade, vocês já falaram um pouco isso, mas eu queria entender também se existiu uma faixa etária, um dia, que o contexto social de vocês, ele literalmente se alterou por conta das crianças, dos meninos, das meninas. Vocês falaram assim, nossa, agora elas têm 5 anos. Parou de ser por causa, né, da escola. Eu tinha ali uma intimidade, não,
uma pequena relação com a Fernanda Fanzotti, com a Helena, e aí depois começou a se criar uma amizade. Aí eu mudei o meu contexto social, eu inseri elas na minha casa, nos meus finais de semana. Quando mais ou menos que isso aconteceu? Foi de uns 3 anos pra cá, ou elas eram mais novas? Acho que é uns 7 anos para 8 que eu acho que começa essa necessidade maior de estar com as amigas e delas definirem o que vai ser feito e a gente meio que só se organizar para isso. Eu falo que as minhas gêmeas, né, de 7 anos, completadas agora em março, então estão nesse início, elas acordam no sábado e perguntam: mamãe, hoje é o dia da família? Porque elas não têm tanta noção de tempo. Eu falo: hoje é o dia da família, hoje é amanhã. Elas: Eva! A minha mais velha acorda e fala: mãe, o que a gente vai fazer hoje? O que pode vir aqui para casa? Para onde que eu posso ir? Então, enquanto uma realmente quer, né, elas querem a família, a Alice já quer as amigas. Eu acho que é esse 7 para 8, porque agora as gêmeas começaram também. Mãe, manda mensagem pra mãe de tanto, vê se ela quer ir também com a gente, vê se ela encontra lá. Então, assim, ela já começaram. Eu acho que esse ano foi mais forte, né? Essa idade eu acho delas que de agora. 8 para 9, né? Elas deram 9 anos. passado, eu acho que a gente tem que fazer os nossos programas em função deles, né? Não, a gente foi no cinema agora, na Pequena Sereia. Todas juntas também? Não é todas juntas, não. Era assim, a gente começou, né, no nosso grupo menor, vamos. Aí foi. As 2 últimas fileiras do cinema era só de criança e a gente na frente, assim. Era reclamação, ninguém assistiu o filme, todo mundo brigando com a gente, tinha que fazer. Uma confusão. Era assim, muito. Eu quero ficar perto dela, mas aqui só, no meio dela é só 1 e 2 lugares. Desse jeito. Todo mundo quer ficar perto de todo mundo, assim, fazer um círculo no cinema. Elas vão trocando. O filme mesmo, não sei. Ninguém assistiu direito. Mas é assim, é uma agregação danada, sabe? Tem que todo mundo, não pode faltar um e vai. Então, assim, esse momento que elas estão agora, como a Ananda falou, eu acho que realmente é o mais forte. Do Now Nights pra cá, né? Do final mais do forte, ano passado eu acho, pra agora, elas 9 perceberam anos que elas também podem mandar, né? Tipo assim, a gente quis ir no show, a galera foi, né? Todas as mães foram, agora a gente pode pra qualquer Movimentei lugar. as mães pra São Paulo, um avião, todo mundo. Já estão Desse pensando jeito. em outros Outros shows, shows que eu né? ia A gente falar. já tá programando. Vocês estão achando que agora é essa, vocês vão pra show toda hora que apareceu o show. Acho que ali foi a viradinha, né? né? Elas sentirem que elas têm legal. o poder, né? De movimentar a família inteira. Legal. Eu queria também entender, né, essa questão dos maridos de vocês, eles se conhecerem também, que isso ficou mais gostoso também para esse contexto social. Por exemplo, eles também marcam entre si, vocês também marcam com os pais dos meninos, vocês duas no caso, ou ficou uma coisa assim, são as mães e as filhas, as amigas? Não, eles se tornaram super amigos. próximos. Se falam também? Eles Falam, podem fazer combinam. programas sem vocês. Inclusive, no final do de semana show, eu ia do falar. show, eles ficaram meu Deus. grudados. Foram Foram porque fazer a gente tem menino, churrasco, né? Os dois. E aí eles ficam com os nossos pequenos, né? É. Que são mais ou menos da mesma idade. Então eles foram surfar, foram jogar Gente, futebol, fazer vários churrasco. Então eles também conseguem marcar e fazer as atividades deles com os meninos também. Legal. Aí eu trabalho fora, assim, né? Uma vez por mês eu fico um tempo fora de Vitória. E aí, essa vez, toda vez que eu vou, quando eu vou ver os finais de semana, as fotos que meu marido me manda, é minha casa, assim, com 500 amigos dele e 1000 crianças juntas, que é justamente essa galera, entendeu? Então, ele chama todos os pais para ver Flamengo, para ver futebol. As mães nem vão e vai a garotada toda. Então, assim, Eles se falam entre eles, enchem a casa, que pra eles é mais simples. mais fácil, se Isso aqui, resolve. Da última as vez eu até crianças se perguntei isso entretêm. mesmo, amiga. Você tá fora e tá todo mundo pra lá. Pode? Tá tudo certo. Não, teve uma vez que minha amiga mandou: Helena, eu vou levar um bobó, não sei o quê. Eu falei assim, então fala com o Bruno, porque eu não tô indo, não. Tipo assim, ele combinou, eu não tô indo, não. Combina com ele, então. Então, assim, ele realmente movimenta, porque ele gosta, adora, né, amizades, amigos, e coincidiu justamente isso, de serem amigos da vida, que hoje em dia Se tornaram mais se próximos. tornaram mais próximos e ainda Ai, tem gente, as que crianças que demais. se adoram, assim. Que se adoram. demais. Massa, muito legal. É muito legal. Vai chegar seu momento também. Não, eu tô gostando de curtir o meu, mas é aquilo que a gente falou uma vez, né? A gente, tipo assim, gosta do que tá vivendo, mas ao mesmo tempo assim, eles estão crescendo tão rápido, a gente, Sim, né, fica emotiva, né? Sei lá, pensativa também, fica refletindo, nossa senhora, eu tenho que curtir agora, prefiro ser parceira dela, né, enquanto ela tá com 9, 10 anos, porque daqui a 4 ela vai estar mais afastada ainda. Já pensou? Dá esse marco Sim, mesmo é. na gente. Assim, eu lembro que pra mim o marco foi um dia que eu tinha combinado no final de semana, que como eu tenho 3, eu tento às vezes fazer a programação meio individual com cada um, enfim, eu falo que é o dia da filha única, a gente tenta de vez em quando. E aí eu tinha combinado desde o sábado com a minha mais velha. Eu falei assim, Alice, amanhã o papai vai sair com as meninas, vai almoçar com o tio, e aí a gente vai ficar só nós duas, cineminha, não sei o que, tanto.
Meu marido saiu no domingo, levou as gêmeas, e quando chegou no restaurante que eles foram almoçar, tinha uma amiga dela lá. Tio, manda mensagem. Aí chegou pra mim, tá aqui, não sei o quê, quer que a Alice venha pra cá, vou buscar ela aí. E a Alice, eba! Eu falei, como assim? Nossa, era meu dia, mãe e filha. Aí ela falou, não, mamãe, eu quero ir. Mãe, fica triste não, por favor, não sei o que. Não. Eu falei, não, vai. Aí, enfim, eu que já tava na cabeça que eu não ia fazer nada, que eu ia ficar em casa, fiquei em casa sozinha. Mas você ficou triste? Fiquei. Eu ia ficar, fiquei arrasada, porque assim, tava... Pra falar, nossa, que bom, né? Tem 3 filhos, eu ficar sozinha, sem marido, sem ninguém, que bom. Não, a gente fica perdida, né? A gente fica perdida e esse dia minha cabeça não tava pra ficar sozinha. Então, assim, ela optar pra ficar com as amigas. Te trocou, pra né? fazer um social dela com as amigas. E o meu social, eu fiquei ali sozinha. Eu falei, poxa. Hoje eu acho que o tempo que a gente puder estar perto deles, eu tento estar sempre, assim, perto. Porque vai passar, né? Elas já estão crescendo. Inclusive, a gente tá lendo um livro sobre isso. Muito bom. Que fala muito sobre isso, que elas estão entrando na pré-adolescência. Então, elas têm essa coisa de ficar um pouco distante, né, da mãe. Às vezes, muito desafiadora também. Então, o tempo que eu tenho de estar perto dela, próxima, eu tento estar. Porque isso passa muito rápido. É verdade. Que é coisa que mais macha o coração da gente quando o celular pega recordação. 6 anos. Você olha, meu Deus. Vê aquela carinha de nenenzinho. A gente manda as fotos delas. Aí eu mando pra eles, você. Gente, olha a carinha delas. E parece que vocês estavam iguais e o tempo só passou assim, em relação a mãe e filho, né? Pra eles. Gente, nossa, minha vida tava tão parecida, mas elas, né? Pra minha maternidade, voou demais, né? Passou rápido. E essas fotos, eu lembro assim, quando às vezes vê, né? Aí aparece a foto delas bebezinhas, aí tem a Bel, tem a Fiorella. Aí ela disse, nossa, mãe, eu conheci elas há muito tempo. Elas não se lembram, né? Que elas se conheciam pequenininhas. Aí quando elas veem, elas falam, nossa, a gente bebê, não sei o quê. Muito legal mesmo. Então foi a amizade que se construiu mesmo com elas, mas a gente já tinha isso. Aí elas meio que se surpreendem, assim, né? De ver elas tão pequenininhas juntas já, sabe? Legal. É muito especial. Eu também acho muito massa. A gente preparou uma seleção também muito especial desse show maneiro que vocês participaram. Foi muito especial. Deixa eu lembrar um pouco aí essa fase dela. Não, desde do aeroporto, elas já estavam assim, Foi uma super... farra, né? Foi uma farra, desde do dia que a gente Que saiu de descoladas. Vitória. Olha só, gente, quantas mães. Todo 10, mundo né? junto, foi muito maravilhoso. A gente saiu no sábado pela manhã, e aí era uma programação intensa, né? A gente tinha já estava tudo programado. A gente foi direto pro Museu das Ilusões, chegou lá, aquela farra toda, pra tirar foto, pra fazer várias coisas juntas. E... Andava de van. Ficaram no mesmo Uma van, hotel, como é que era? todo mundo Café da no mesmo manhã, hotel. aquela visão. Que Só irado. Foi a Todo mundo mesma junto. van, mesmo hotel. Fazendo uma Ai, que bagunça na legal. van. Uma super bagunça na van. E aí a gente foi pro Museu das Ilusões. Depois a gente só passou no hotel, tomamos banho, trocamos de roupa e já fomos pro show. A gente fez a programação de 6 dias em 2, assim, No final a gente falava, No gente, final mas a todo gente mundo ficou dá só um- 2 dias aqui. Era muita fez programação. muita coisa. Não, Voou, teve um negócio meio que voava. E no outro né? dia Fez também, tantas acordamos. Aquele negócio que ela Wi-Fi, sabe Wi-Fi, Que ela legal. sabe É óculos. muito massa. Inspirado também. E aí já fomos almoçar, já fomos pra outro lugar que era aquele era o Jump Trampolim, né? E depois já tinha, assim, foi um final de semana super intenso, que a gente ficou super cansada, mas... Isso que eu ia falar, dormir deixa pra Vitória, né? Não, Porque nem lá dormir, foi só pro pauleira. avião, já Deixa pra pra dormir no avião, E elas já saíram de lá querendo programar o próximo show. Eu juro, na semana seguinte, elas... Mamãe, vai abrir Bruno Mars. Eu falei, e aí? A gente tá querendo simples, ir, né? você vai também dessa vez? Eu falei assim, não, acho que vamos Manda pensar. manda os pais, gente. A gente ficou tão emocionada nesse show que a gente cantava, pulava. Ai, foi muito emocionante. Assim, mesmo. como ela, sabe? A gente se divertiu tanto. Eu acho que ali também teve um momento especial, porque praticamente todas têm outros filhos, né? Então a gente sente essa dificuldade, às vezes, de associar a vida social com crianças de idade diferentes. E ali a gente se deu ao luxo de levar só as mais velhas. É o momento que a gente tava né? só com Então foi um elas. momento mãe com filha mais velha, né? Que é mais fácil no sentido, né? De você não tem que ficar olhando o tempo inteiro, né? A criança maior. Isso, que, Foi tipo assim, mais muito velhos, bom. eles dão menos cansaço físico, mas dá mais o cansaço mental. Então, assim, vocês aproveitaram também, né?
essa parte de estar viajando, de estar com as mães e estar com elas também. De amiga Tem um da filha momentinho mesmo, com sabe? elas, Foi, a Alice adorou, assim. Ela depois falou comigo, mãe, assim, nós duas, tanto que na volta, ela falou, mãe, hoje agora. Eu falei, também, né, filha? Porque depois do show, depois do dia inteiro, ela falou, mãe, agora eu quero ficar sozinha no quarto com vocês, era quase 11 horas da noite, ficar sozinha pra gente lanchar junto no quarto, vamos pedir uma pizza, não sei o quê. É tão gostoso, foi o momento mais especial pra mim. Eu falei, foi, né? Mas assim, ela queria dizer que aquele momento, tá eu e ela, que é uma coisa super rara lá em casa, né? Os quartos eram mãe e filha. Era o quarto da mãe e filha. Foi muito então, especial. no momento nosso ali, ela falou, ai, mãe, que delícia, Foi muito adorei, especial, foi um final de não sei. semana, assim, muito especial. E foi tão intenso que no final, no dia da volta, a Fiorella ficou tão, acho que, agitada, que ela teve uma febre de 40 graus na hora de entrar no avião. E eu fiquei tão desesperada, meu Deus, o que eu faço? Tem que entrar no avião. E aí eu encontrei uma pediatra, que é sua mãe. É mesmo, é verdade. Que me salvou naquele momento, me acalmou. Essa história, é verdade. E deu tudo certo no final. Mas é uma preocupação, né? Ainda mais na hora de viajar, porque você tá num lugar, assim, você tá entrando no avião com lugar fechado, você não... Eu tenho medo hoje em dia de tudo, né? As febres altas, sei lá. Não, fiquei super preocupada. E ela foi lá, me acalmou, a gente comprou remédio. Ela tava no mesmo voo? Ela tava indo no mesmo voo. E na última hora eu encontrei com ela e aí, no final deu tudo certo. Que bom. Tá vendo? A intensidade é muita emoção. Muita emoção, com certeza foi emocional. O corpo não aguenta também, né? Não é só o nosso, não. Da criança também não aguenta, né? Foi muita coisa que a gente programou. Elas que queriam fazer tudo. Elas queriam todas as atrações possíveis de São Paulo. Elas queriam fazer. Foi tipo e aí numa a gente sexta foi ou numa domingo? logística. A gente Sábado foi no pela manhã, sábado de manhã, domingo à noite. Foi super intenso. Meu Deus. Gente, essas bonecas, elas resolveram levar? Vocês que incentivaram? Como é que foi isso? Eu nem sabia que 10 anos ainda brincava de boneca, porque elas estão indo em show e brincam de boneca. É os dois? Como é que foi isso? Tudo arquitetado por elas, né? Nossas netas foram pra viagem. Tudo assim, aí leva roupinha, chega em casa, chega no hotel à noite, troca de roupinha. Mala das bonecas também. Eu falei, Isabel, eu não vou carregar essa boneca, você que vai carregar. A gente vai direto pro passear a gente foi almoçar, eu acho, direto sem parar no hotel. Não, mamãe, todo mundo vai levar a boneca. Então, eu particularmente, eu gosto que ela brinque assim. Ela não é que brinca tanto, que cada vez mais a criança vai se distanciando, né? Assim, vai deixando, vai entrando na pré-adolescência, né? Que eu acho que com 10 anos eles falam. Mas eu gosto, eu estimulo isso. Quando essa boneca é legal, porque tem muita roupinha para trocar, tem itens de comidinha, não é, Nanda? Tem cachorrinho, tem caminha, acho que a Alice tem caminha, né? Tem várias coisas. A Fiorella tem um cachorrinho, ela adora essa coisa do animal. É um contato com a infância ainda, né? A parte lúdica que a gente e o que a gente puder deixar, né, preservar esse olhar mais infantil delas, a gente tenta fazer com que elas continuem sempre assim, né? Vamos prolongar um pouquinho isso. Eu acho que se elas estão curtindo ainda, deixa, né? Não precisa forçar a barra, mas se elas gostam, eu ia adorar também que gostasse, o máximo tempo possível. Incentiva aí, deixa nossos bebês aqui com porque eu tenho sobrinha mais velha, que eu lembro que tinham amigas da minha sobrinha que não queriam brincar, tinham vergonha já, numa idade dessa, que não vou ficar andando com a boneca. E elas não, ficaram pra cima e pra baixo com a boneca no colo. Eu não lembro o que eu fazia com 10 anos. Queria entender, o que as meninas de 10 anos, elas conversam de quê? Como que é isso hoje em dia? Eu acho que elas vão muito assim, né, interpretar, fazer um teatro, fazer um show, dançar, cantar. Então elas vão muito nessa questão mesmo de movimento. Apresentações, assim, né? Não é muito elas adoram, né, Helena? Fazer apresentações. Pelo menos as nossas têm isso muito forte. Por isso que no Lembra show aquela vez foram nas todas... férias? Que gracinha, elas fizeram uma peça de teatro nova, foi muito lindo. Não, criaram roupas, criaram coisas pra cabeça, acessórios de cabelo, chegaram, colocaram a gente sentadas. Eu fazia muito isso. Não era narradora. E aí elas se apresentaram uma peça super interessante. Várias foi muito comunicadoras aí na Futura. E elas gostam muito, assim. E eu vejo também eu acho que é muito coisa de menina, né? Eu acho que primeiro elas vivem a vida da boneca, né? Interpretando ali na boneca, depois eu acho que elas querem também elas serem, né? A que faz as coisas, a que vai, a que interpreta, a que brinca, que finge que tá brincando na escola, estudando, né? Tem a escolinha, então elas têm muito isso dessa... protagonismo da vida delas, né? E os brinquedos que elas têm, que seriam para brincar daquele brinquedo, o brinquedo, na verdade, acaba virando objeto do cenário que elas estão construindo. Pelo menos lá em casa, exatamente. Quando as meninas estão brincando. Aí ela pega lá o fogãozinho, que era para brincar de fogãozinho, agora não, o fogãozinho que faz parte da minha casa, e aí começa a brincar com os brinquedos de uma forma que eu, pelo menos, entendia que não era mais madura, né? Um pouco mais madura. Forma mais madura. Entende? É bem bacana. A criatividade continua, né? Isso que é muito bom, né? Ter uma criatividade, assim, sendo toda hora trabalhada. É massa incentivar isso. Eu lembro que com 10 anos, minha festa de 10 anos foi de Sandy Júnior. Então, tô até, assim, fazendo um comparativo com elas irem em show também. Meu primeiro show
foi ali no Vitória, né? Ali em frente à escola. E eu lembro que choveu. Minha mãe me levou, ela me colocou nas costas, igual vocês colocaram, assim, veio lama até aqui. Tipo, isso é muito marcante pra mim. Então, assim, acaba que eu fico também que... Eu me esforço pra lembrar, né? Gente, eu não lembro se eu brincava de boneca com 10 anos, né? Mas é isso que você falou. Acaba que é bom a gente incentivar esse lado mais infantil delas, né? Porque também... Né, tem a questão, né, de estarem se tornando aí pré-adolescentes, então tem muita questão assim do cansaço mental, da preocupação, então que a gente puder manter ao máximo esse lado de garotinha, né, infantil, é bom, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? O cansaço físico sai, mas ainda tem o cansaço mental. Vocês ainda têm o físico um pouco porque tem os meninos mais novos. Eu fico imaginando a Helena, com 3 ali. Eu não sei se as mais novas, elas interferem na brincadeira, às vezes, das mais velhas, elas bagunçam o fogãozinho? Como é que é? Quando a mais velha deixa, sim, tem toda a negociação, né? Porque ela, principalmente quando vai as amigas, as mais novas ficam muito animadas, porque as amigas da Alice, que pra elas que estão no 2º ano, as amigas do quarto, velhas, né? são assim, as crianças do 4º ano estão aqui em casa, né? As Gente, a gente pensava assim também, né? Elas levam a escola bom, pra né? dentro de casa, né? Tipo, então, Elas admiram, as né? crianças do 4º ano estão aqui, as amigas da Alice. Alice, por favor, Alice, podemos brincar hoje com suas amigas? Aí tem toda a negociação, enfim, e aí começa. Aí a gente tá, né? Eu tô em casa e eu fico, gente, calma. Agora tem que, né? Não é pra tirar as coisas do lugar, mas elas conseguem se inserir. Normalmente elas viram as filhas, as minhas gêmeas viram as filhas das meninas. E elas assim. concordam? Concordam, super. Só a oportunidade que elas têm Isso de que eu brincar. falo. Elas estão inseridas ali entre as Elas mulheres. Tá estão tudo super. certo. Elas abaixam a cabeça com É legal super porque é inseridas. muita menina. A Isabel é apaixonada nas geminhas. Ela chama das geminhas. Mas é um pouquinho diferente com o menino, né? A gente que tem meninas, diferente. então ela já tem uma certa limitação. Ah, não. Aí o menino não participa. Aí menino não quero que o Pipo brinque aqui comigo. Às vezes o Nando tá lá junto, não. Eles estão entrando aqui, mamãe, estão atrapalhando a nossa brincadeira. Nossa, igualzinho. Então meu já tem Deus uma do céu. diferença quando é menino. Eu pra tenho irmão menina. também, então eu lembro que tinha muito isso também. Eu era muito encucada, assim, nossa, com minhas Barbies, minhas bonecas, e eu sempre sou a mais velha dos 2 lados dos primos. Então, assim, quando tinha menino em casa, até minhas primas mais novas, era uma irritação. Nossa senhora, se mamãe ver esse podcast, ela vai lembrar, porque realmente era um negócio de doido. Isso me deixava, me irritava de um jeito, mas No final eles acabam brincando todos juntos. Se entendem, mas... a mãe interfere, e aí assim, nós vamos colocar regras, eles participam, né? E o protagonista às vezes é o mais velho, o outro são as crianças, né? Os alunos que se sentam ali na escolinha, na apresentação, os filhos, né? E aí dá tudo certo, coloca cada um em seu lugar. No final dá tudo certo. E falando essa questão física, né? Eu falo assim, quando as meninas, no meu caso, né, eram 3 bebês, né? Alice com 3, as gêmeas recém-nascidas, tem muito essa questão física, né? Eu até fiquei com um tempo com a mão que eu desenvolvi uma alergia, vamos dizer assim, né? Porque a gente fica muito no físico, né? Claro, tem toda a preocupação materna, todo o medo, né? Daquelas crianças pequenas, acontecer alguma coisa, enfim. Mas o físico é muito exigido. Você tem que estar sempre presente, sempre tem que estar alguém olhando. E quando cresce, isso vai se diminuindo, né? Você não tem que estar do lado o tempo inteiro mais. Mas aí começa a questão, a gente tá falando da questão social, mental, né, Helena? Da socialização delas, né? Elas estão agora se interagindo com outras crianças, amigos, e começa a ter, sim, né, um ciúme, né, um porque ela, não porque eu, e aí começa a gente psicológico, meu Deus do céu, quanto de importância eu tenho que dar isso, quanto que eu tenho que conversar sobre isso com ela, né, às vezes vem na escola triste, mãe, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, sempre com amigas, né, a tristeza sempre, que menina é muito dramática, pelo menos a Alice é muito dramática nesse sentido, assim, ai mãe, aí a gente conversa, né, e fala, e explica, aí ela, ai não, agora eu vou dormir bem, então tem essa questão mesmo do mudar, né, tá virando a chave, era uma criança, né, onde a preocupação era, pegou meu brinquedo e resolve, né, igual as minhas gêmeas ainda estão um pouco nessa fase, e agora começa a preocupação de aceitação naquele grupo, né, de quanto que ela é mais importante que uma e com outra, a gente tem que mostrar que não é assim, que essa percepção... O lugar dela nesse contexto social, né, as pessoas, elas que para ela é o principal hoje, né, pra então ela assim, às vezes uma tem um papel, a outra tem outro, e é isso aí, a gente tem que ir ajudando, incentivando a elas descobrirem esse lugar mesmo, né? E agregar, valores, né, as amigas todas, assim, é difícil. Às vezes é o que a Helena falou, às vezes uma vai junto, elas marcaram, elas vão viajar junto. Poxa, mamãe, eu queria tanto. Mas não é assim, é por conta de outro contexto que elas vão juntas pra lá. Porque os pais são amigos de outros amigos, que papai não é amigo, então elas vão juntas viajar. Mas daqui a pouco você vai ver, tem vezes que vai com uma outra amiga e elas estão sentindo a mesma coisa que você. E isso faz parte, não é? Não é porque tem um grupo enorme que sempre o grupo enorme vai andar junto, Sim, né? Essa questão do ciúme deve, assim, não sei se deixa elas confusas, né? Mas é isso que vocês falaram, tem que conversar muito,
explicar muito para ninguém se sentir deixado de lado, né? E cada uma tem suas individualidades também. Elas se amam, mas com certeza as diferenças entre si vão aparecer em algum momento, né? Assim como vocês têm amigas e são diferentes mais entre próximas. si. Eu acho que elas sabem lidar um pouquinho com essa situação. Elas têm umas amiguinhas mais próximas, que estão mais perto, né, em alguns finais de semana, mas eu acho que elas conseguem ter essa diferença e saber lidar com as emoções delas, né? E aquilo que a gente falou ontem, potencializar as coisas boas também, né? Tipo assim, igual às vezes você tem a preocupação de que algo está dando errado na escola. Seja algo entre as amigas, ou seja, alguma questão dela, né, interna, assim. Só que aí você vai, conversa, tenta explicar que não é assim, que ela também tem que fazer, né, de acordo com o que o mundo exige dela, né, mas assim, ao mesmo tempo respeitando também, tendo aquele cuidado com o jeito dela, entendendo que, nossa, isso é um pouco característica, né, da pessoa dela, do lado dela, então também preciso tentar entender, né, essa abordagem no equilíbrio dos pratinhos, né. E a gente ter amigas próximas, que a gente tem intimidade, é maravilhoso porque a gente tem coragem de perguntar. Gente, minha filha foi muito mal em determinada matéria. A sua também foi? É coisa que num grupão lá do WhatsApp, você não vai perguntar pra turma inteira. Agora, a intimidade que a gente tem, a professora me chamou. Você tá dando exemplos, né? Não é coisa que tá acontecendo no momento. A professora chamou, tá conversando muito em sala. Você também recebeu essa informação? Então, assim, a gente tem essa intimidade da gente que a gente consegue trocar e resolver no nosso, né? No nosso âmbito ali. Não precisa falar para um grupo todo e nem expor, assim, né? As situações das nossas crianças para um grupo maior. Então, isso também é muito bom. Facilita o maternar, né? Porque a gente fica cheio de coisa na cabeça. Ai, será que ela tá... Gente, será... Aí elas estão organizadas, estão estudando todo dia. Como que tá? Cuidando do tempo, né? Elas estão crescendo também na escola. Elas já estão no 4º ano. A gente tem essa preocupação também nessa organização, porque vale para a vida, né? Cada ano que vai chegando, vão chegando outras matérias, outras exigências, outras obrigações delas, da vida, né, do mundo. E aí eu tento fazer esse paradoxo sempre com a vida. Eu falo, Bel, você não tá vendo? Papai acorda, vai trabalhar. O seu dever é esse, são suas obrigações, perfeito, né? Fernanda, perfeito. É importante isso. Do mesmo jeito, esses problemas que às vezes acontecem no dia a dia de escola, eu tento mostrar também que a vida é assim, né? A gente tem que entender que existem dificuldades que a gente vai ter que enfrentar, às vezes, na convivência com alguém. Ou fazer algo que a gente não gosta, né? Eu acho que é a idade que a gente tem que sempre dar esses exemplos para elas começarem a crescer, né? E virarem mocinhas que estão se tornando, né? É isso aí. A gente começou indagando, né, em relação a... Né, na verdade, a gente sempre se pergunta, né? Algumas mães que estão lá no começo da maternidade, elas olham isso, pode parecer muito distante para elas, e fica naquela dúvida mesmo, né? Nossa, mas não vai ser assim comigo. Realmente, assim, o final da minha vida... jovem que eu tinha, né? Eu sou outra pessoa. Será mesmo que a maternidade é o decreto do fim da vida social? Então, assim, eu tô gostando que a nossa conversa tem mostrado que não é, né? Vocês são um exemplo maravilhoso de coisas boas que aconteceram, de sorte que se encaixou ao contexto de vida de vocês. Então, eu queria saber, de vocês falarem um pouco mais disso. Realmente é o decreto do fim da vida social? Eu entendi que vocês também conseguem inserir as meninas, né, os filhos na vida de vocês, conseguem misturar isso também com os maridos. Me fala até que ponto que vocês fazem, né, essa programação só em família, ou se fazem vocês também. Me contem um pouco aí, né, da rotina de vocês e enfim, da vida de vocês. Vocês resolveram, assim, fazer uma mudança na configuração da vida ou foi algo que foi acontecendo naturalmente? Me conta um pouco aí. Não, eu acho que a gente consegue ter os nossos momentos só dos pais, né? A gente sai muito juntos também, só os pais. A gente tem essa rede de apoio também grande. Às vezes a gente deixa na casa de a gente liga para uma funcionária que consegue ficar com todas as crianças e aí a gente sai juntas, viaja juntas. Então a gente não perdeu esse lado social de só os adultos, né? A gente consegue colocar eles dentro da nossa vida, da nossa rotina. Né, meninas? Eu acho que eu até falo que elas perguntam, você vai sair com quem? Com o pai de quem? Com a mãe de quem? Porque na maioria das vezes a gente tá saindo com algum casal que elas conhecem, né? Aí fala, traz pra cá. Aí eu sempre falo, como eu tenho uma funcionária, todo sábado dorme pra mim lá em casa, que sábado é o dia à noite, na verdade, é a noite da gente sair, eu, meu esposo, enfim, os amigos.
E aí elas perguntam, mãe, pede pra vir pra cá. Aí muitas vezes nossos amigos vão, deixam lá em casa a criança, né? Porque a gente tá com a funcionária, a gente sai e depois busca, assim. Fica tipo uma recreadora mesmo, ela vai cuidar de todo mundo e é isso aí, pra você ter os tempos de não tem que vocês. cuidar, vai fazer ela assim. É olhar, É um olhar, responsável, né? É um adulto responsável, na casa, porque obviamente elas ainda não ficam sozinhas. Então tem uma pessoa ali pra estar olhando, enfim, a gente poder saber como as coisas estão. Mas elas se organizam, né, na brincadeira, na dinâmica delas. Mas, assim, eu acho, do meu ponto de vista, que a vida social não se acaba com a maternidade. Assim, pra mim, eu acho que, no começo, óbvio que você tá com um bebê, né, você realmente Dois deixa bebês, de... né? 2, 3 bebês, né? E aí você realmente deixa sair, né? Você deixa de fazer as coisas que você fazia antes, né? De ir pra festas, E você achava enfim. que era o fim nesse começo, assim? Teve... Com a Alice, não. Porque era só uma... Então, assim, né, a Mudou gente tanto. tinha uma pessoa, né, que, enfim, tá com a gente até hoje, que aí ela ficava pra gente dar uma fugidinha, né, à noite e voltar. Então, com a Alice, foi muito no comecinho, depois a gente se regularizou lá, 6 meses, isso voltou ao normal. Com as meninas e as gêmeas, aí já foi mais complexo, né, porque ao mesmo tempo eu não tinha coragem de deixar elas 3 semi-bebês, né, assim, tudo muito bebezona ainda com uma pessoa. Nossa. E também eu não tenho, né, tipo assim, tenho sogra e mãe maravilhosa, assim, de pegar, de ficar, mas 3 é demais pra você deixar, né, então assim... não tem coragem aí sempre, eu falava, né? meu Deus do céu, e agora? Quando que isso vai mudar, né, quando que a gente vai poder... E a questão também de muita gente dentro de casa, né, que você precisa de uma rede de Concordo apoio. Totalmente. É bom a rede de apoio, Aí mas eu às vezes falava, você quer ficar só o seu contexto familiar. No sábado, é tão bom eu, minha filha e meu marido. Às vezes você não quero consegue, ter né? Eu não em casa, conseguia. né? No dia a dia eu tenho cachorro, eu tenho uma ajudante também. A minha mãe tem dia de semana lá em casa pra me ajudar, pra buscar. Eu falava isso com meu marido, quando elas eram muito pequenininhas, a gente tinha que ter rede de apoio, senão a gente não, né, não conseguia. Trabalhar, não fazer tinha as coisas. colo, não tinha braço pra tanta criança, aí eu falava, vai, quando que a gente vai voltar à nossa vida, né? Tipo assim. Em enfim. paz, menos gente. Sim, gente. Eu falava assim, quando nossa casa vai ser nossa de novo? Tipo assim, né? Que as pessoas vão sair. Mas, enfim, aí a gente, né, já resolveu isso há muito tempo, né? Pela idade das crianças. E aí veio junto, né? Como a gente falou, muito mais gente, muito mais proximidade, muita amizade, apesar da gente ter um histórico, assim, de vida com muita gente também, com muitos amigos. E eu acho que acaba levando a gente, como a gente tá vendo nas fotos do show ali, a coisas que eu, pelo menos, que sou meio preguiçosa, esse negócio de festa muito tarde, coisa muito tarde, eu falo, nossa, quanto tempo que eu não ia no show, né, assim, e tô lá no show, tô lá, tipo assim, sabe, um horário que pra mim já estaria chegando no restaurante pra dormir, né, se fosse um final de semana normal. Então, assim, existe da gente também reviver Sim, coisas sim. que a gente deixou de fazer por preguiça, assim, Sim, né? sim. E deixa de... E é bom, porque traz uma energia diferente, né? Com Você tá lá certeza. num show que eu nunca mais tinha ido, apesar de não ser um show, né? Que era, enfim, de músicas da minha idade, mas você vê uma energia que foi realmente Legal. um momento muito bacana. Então, Você acho se que- viu inserida, né, em outro, sei lá, em outro local, com novas pessoas. Então isso é bom pra, igual você falou, reenergizar, né? Isso, coisa que a gente já não vivia mais, né? Quem teve um show agora, o marido vamos, eu falei, nossa, mas não vou mais nem. Tipo assim, eu por mim eu não vou, entendeu? Aham. Assim, e A gente faz por eles, né? agora por eles a gente faz, é maravilhoso, assim, é Aham. muito bom. Então eu acho que a vida social, a gente só vai dosar, né? Uma vida de casal e uma vida de pais com crianças, e a gente ainda ter esse contexto todo que a gente conversou aqui, pra mim. Não morreu, não. Muito pelo contrário, triplicou. Ai, que maravilha. Melhorou, criança, melhorou e muito. Se cria um senso de comunidade mesmo, né? Que você se redescobre, é o que você falou. Às vezes era uma coisa que você nem faria, mas agora que você se vê fazendo. Eu, por exemplo, sempre falei assim, nossa, gente, se tem algo que eu não vou ter paciência, tipo assim, parar em brinquedo de shopping. Parar pra fazer, sei lá o que, com criança. E às vezes a gente faz, porque por eles a gente quer agradar. Então, assim, e aí você vai, leva o filho de amigo. Esse final de semana foi o primeiro que eu passei sozinha, que o meu marido tava ele tava fora de Vitória, a trabalho. E eu, em vez de, tipo assim, querer menos trabalho, fui pra Guarapari, levei uma criança a mais, uma filha de uma amiga. Foi a primeira vez, eu falei assim, gente, eu dou conta de mais uma. Tipo, ai, que legal, né? É um novo desafio pra mim. E eu me vi ali num contexto diferente também. Eu tava sendo tia, né? Eu pensei assim, no desafio, será que ela vai dormir bem à noite também? Aí, às vezes, ela chamava um pouco a mãe dela, mas eu vi também, né, que eu podia lidar com isso e tentar... eu ia falar assim, reviver um pouco assim, a pessoa da mãe dela, mas não era isso, é deixá-la confortável mesmo. Então, acolher, né? e ao mesmo tempo já é Saber também... que tinha uma segurança ali pra ela. E ao mesmo tempo já é também um pulo pra essa outra fase que minha filha tá vivendo. Olha isso, ela tem 3 anos. 3 anos, acabou de fazer 3 anos. Só que ela já adora sair com uma amiguinha. Ela adorou passar o final de semana em 3 amiguinhas.
Teve um feriado, aquele até que eu te encontrei, Fernanda, Aham. lá em Pedra Azul, que eu vi você rapidamente lá no restaurante, né? Enfim, com sua família também. A gente tava lá em 4 crianças. Aí no primeiro dia, a minha filha falou assim: ai, mamãe, não, quero dormir em casa. Foi legal demais, quero dormir em casa. No último dia ela chorou: quero ficar aqui pra sempre, no Monte Verde, quero ficar para sempre. Então você E vai foram ter as minhas você- amiguinhas desse final de semana em Guarapari. Então a gente também começa a criar um núcleo ali que, né, esse meu ainda não é de escola, até tenho, né, as meninas eram da escola no passado, tem o filho da outra, ela da escola, mas assim, não são amiguinhos de classe ainda, mas já é um meio social também É que só a o gente se começo, encontra. você vai ver. Pois Você é. vai agregando. Meu isso. Deus do céu. Você não já- queria Não, tanto é bom. com 10 anos, tá né? encaixando, Eu vou chegar nessa fase, daqui a pouco sou eu que vou Tá dar, no caminho. vou dar esse exemplo. Tá no caminho. Às vezes você vai se ver, às vezes falando até mais com essas novas amigas que você traz pra você, que nem as meninas assim. E minhas amigas das mais antigas, às vezes vê foto, vê eu comentando, falando, porque isso, Piananda, porque aí ela bota aqueles olhinhos no Instagram, De falando ciúmes, assim, tô de olho, tô vendo poxa, você não tem mais tempo pra mim. E aí eu fico, não, a gente vamos combinar, mas é que acontece que assim, facilita a nossa vida, né? A gente acaba que convive muito mais com essas pessoas, né? E aí, assim, eu também aproveito quando eu vejo a Isabel falando sobre que a Helena estava falando na escola, que às vezes tem algum probleminha entre as amigas. Eu falo, Bel, amizade é só agregar na nossa vida. A gente tem que sempre que regar as amizades e aumentar as amizades. Eu falei assim, eu tenho amigos de infância, amigas de faculdade, amigas do trabalho. E hoje em dia eu tenho as mães das suas amigas, que se tornaram grandes amigas para mim. Aí ela fica refletindo sobre isso, sabe? Legal. É interessante. Pra ela entender que ela pode se dividir Pra entender, também, que ela não vai estar exatamente. sempre só com as da escola, às vezes ela vai estar com família, às vezes ela vai estar com É. as filhas das suas amigas antigas e faz parte, a vida é assim mesmo, a gente se divide. Né? Exatamente. Você tava falando questão dos aniversários? Não, que a gente falou sobre a questão da criança com a gente, né, no nosso ambiente, quando elas são mais novas, a gente carregando elas com a gente para as festas, para os eventos. Depois a gente tá falando delas carregando, né, a gente para as festas delas. Depois a gente estava falando delas estarem juntos com os adultos que a gente confia. E tem um quarto e uma quarta situação que está acontecendo muito ultimamente, que são as festas aonde os pais não vão. Festas de aniversários infantis que os pais não participam, né? Deixam no Que a cidade cerimonial. acontece isso. Até as minhas meninas de 7, desde os 6 anos, mais ou menos, já começou muito isso. Eu não sei se veio também pela questão do Covid, né? De festas menores, sem tanta família. Eu sei que eu enxergo mais no pós-Covid, começou muito essas festas de deixar a criança e depois buscar. E ali elas estão num ambiente que só tem criança, né? E as amigas e os não tão amigos, enfim. E eu acho, pelo que eu vejo, assim, quando elas chegam em casa e conversam, elas falam muito também de exemplos que elas veem a gente fazendo. Não, mãe, eu fico com minha amiga, igual aquele dia que você tava com a tia tal. Então elas observam a gente também nos ambientes que a gente tá, quando a gente tá com nossos amigos, e meio que vão trazendo isso, eu acho bem interessante, né? Tem toda eu acho que ali tem um amadurecimento da sociabilização delas sem a presença dos pais. Né? Uma coisa é estar na casa de uma amiguinha, uma coisa é estar num ambiente com Só crianças, eles. com muitas crianças, né? Então, assim, eu acho que ali tem esse amadurecimento, tem preocupações de pais, né, Nanda? A gente se preocupa. Esses aniversários onde a gente deixa as crianças gera uma polêmica, porque tem aniversários que não são em cerimoniais, são em prédios grandes, e aí entra a nossa insegurança, né? Como eu vou deixar minha filha num prédio gigante, que eu não conheço os tem tanta pais. gente, assim, não tem tantas pessoas vigiando igual um recreador. Exatamente. Às vezes tem uma piscina, uma Moradores, altura. né, Não de- sei, né? Não é da idade delas, mas estão em perigos. E aí a gente sempre conversa nesses momentos. Não pode ir no banheiro sozinha, com meninos, não pode ficar em cantinhos escuros. Se precisar de ajuda, vai até a mãe do aniversariante e pede ajuda. Então, isso gera uma certa insegurança pra gente. Mas que eu acho que com a conversa a gente consegue fazer com que elas amadureçam e vão entendendo aonde elas têm que estar mesmo. Foram essas recomendações que a Isabel chegou e falou, mamãe, a Fifi falou a mesma coisa. É isso aí. Confiar muito no né, Deus, enfim, no que for, porque a gente precisa soltar eles também, né? Deixar eles pro mundo. Sim. E uma hora vai. tem que Então, acreditar, assim, tem que acreditar no que a gente fez, né? Exato. Esse momento é o momento de Eu lembro que acreditar no que a gente fez. A gente Perfeito. foi soltando e Perfeito o que você falou. Eu lembro que uma época, nossa senhora, eu ficava agoniada querendo sair, umas amigas minhas já saíam, eu mais nova também. E eu falava assim, mãe, confia na educação que você me deu. Confia, vou fazer tudo certo, não faço nada de errado, calma. E é isso, né? Muito isso. Né? Você tem que tentar colocar isso na cabeça dela, aquilo ali virar uma verdade pra ela ver sentido em tudo que você tá falando. Não simplesmente como uma mãe autoritária. Nossa, ela tá mandando aqui, não faz sentido nenhum. Não, tem que ver sentido, porque não tá na idade ainda de fazer certas coisas, de ficar sozinha.
E aí ela vai ver uma verdade nisso e vai te obedecer. Vai saber que é o melhor pra ela, que é o caminho do bem, né? Eu acho que, mas graças a Deus, eu acho que hoje elas ainda conseguem, elas ainda sentem o que a gente fala, né? Entendem. Por enquanto tá tudo certo. A gente preservem assim, preservem dessa forma, né? Graças a Deus. Com os nossos princípios, as nossas verdades. Isso que é o Esse mais é um momento também importante que a pra gente, gente. como pais, também tem que ver o lado bom da coisa. Você vai deixar numa festa, é um momento que você também tem, né, com seu marido, que você também tem, né, sem as crianças. Eu acho que a gente tem que equilibrar muito isso. Tem que porque confiar. A nossa tem que vida, confiar. né, o nosso final de semana é 90% com as crianças. E eu amo. Faço tudo que criança gosta de fazer, Eu me amo envolvo, também. adoro. Mas, assim, sou cobrada pelo meu marido também. Vamos sair só a gente um pouquinho? Então, assim, a gente tem que ver esse lado dessas festas também como uma oportunidade. Às vezes, uma quinta-feira, né, eu aqui me preguiçosa, vamos sair então, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, a vida social nossa, quando vai as crianças também se soltando, a gente também tem que ver esse lado de aproveitar, né? E é importante também vocês estarem bem, vocês estarem em paz, não ficar cobrando um do outro, porque assim, a criança se sente amada num lar que tem amor, que tá todo mundo em paz, que, né, que assim, ela se sente amada porque ela vê o amor ali, né, a conexão que muitas vezes, às vezes o casal, né, a família perde mesmo por causa da correria do dia a dia, da rotina, ela tem que ser vista com muito cuidado. Então, é exatamente o que você falou, é uma oportunidade de você se cuidar, você, Helena, mulher, você cuidar do seu marido, do seu casamento mesmo. Então, é isso aí, tentar se apegar, confiar no que você fez e ver isso aí também como oportunidade. Gente, é assim que a vida corre, a vida tem que ser assim. Meus filhos vão também pro canto deles e eu vou viver o meu momento. E é isso aí, faz parte. Meninas, a gente tá chegando agora no fim, né, da nossa conversa. Nossa, conversa boa demais. Ai, tô muito feliz. Mas eu queria saber de vocês também, o que vocês acharam que foi de mais relevante, que a gente conversou assim, que mais marcou vocês, que mais vai deixar saudade, o que vocês vão ficar pensando depois. Enfim, algo que vocês acharam mais interessante, um aprendizado. Queria ouvir de cada uma de vocês. Começa, Fê. Olha, eu adoro compartilhar com minhas amigas as experiências do maternar, né? E aqui eu acho que foi uma oportunidade para isso, para a gente reviver esses momentos que a gente vive com as meninas, essas experiências que a gente tem com elas. E compartilhar isso com você, que é mãe de uma menina tão linda, pequenininha ainda. Sentir isso em você, essa expectativa de que você vai, né? do que você vai viver lá na frente, entendeu? E a gente também tem. Eu vivo isso também, porque eu converso muito com minhas amigas que são mais velhas um pouco, que têm filhos mais velhos, já estão lá na adolescência, na unidade 2. Aí eu fico ouvindo o que acontece lá, o que elas sentem. Então, eu acho isso, a experiência de mãe é muito bom a gente sempre partilhar e ouvir também, porque assim a gente aprende e fica mais tranquila. São as trocas do dia a dia, né, que vocês já fazem, que fez vocês se aproximarem, né? Sim, com certeza. E assim, ouvindo isso, a gente também consegue acreditar, para voltar ao nosso tópico, que tem sim vida social, seja com o marido, seja só com os filhos, seja sozinha. Seja você no esporte. Eu acho que a experiência de ser mãe é maravilhosa. Eu falo para todo mundo quando fala, eu tô grávida, já se prepare que é a melhor fase da sua vida. Assim. E saber que a gente tem essa rede de apoio, né? Que a gente tem amigas que a gente pode contar, que a gente precisa em momentos difíceis, em momentos felizes, que tem os nossos valores, os nossos princípios, e isso deixa com certeza a gente mais confortável, com o coração mais quentinho. Eu acho que sim, que para nossa conversa foi muito legal saber que a gente assim, a nossa história, que é de forma tão natural, né, evoluiu, é um exemplo no sentido de ser, né, desejada, de ser admirada. Inspiradora, assim, um orgulho, né? Então, assim, é uma coisa tão natural, né, que a gente fez no contexto familiar, que passou para as crianças que se encontraram no pátio da escola, que se amaram, que trouxeram isso para fora e a gente consegue ficar perto das amigas. Isso é muito bom, assim, realmente a gente nem percebe, né, que é tão bem visto, que é tão, assim, né, tipo, admirável, assim. E falando um pouco do tópico principal, eu não vejo que a vida social se acaba. Eu acho que ela se transforma em muito, né? Porque o nascimento de criança transforma a família, transforma a casa como um todo. E a vida social, ela se transforma. Eu acho que não termina. Se a gente souber aproveitar, ela pode sim melhorar bastante, inclusive, sabe? Eu acho que é o momento que a gente amadurece também. E a gente, às vezes, não quer, né, outras coisas que a gente fazia no passado. E a gente quer realmente estar com a família, com as crianças e agregar mais amigos. Então, acho que a vida social só se transforma. Piorar, não piora, não. Legal demais, gente. Obrigada por terem vindo. Foi muito massa. Tô muito feliz mesmo. Vocês sabem, eu já, né, eu comentei com o Fernando Trindade
há uns meses atrás que, né, que eu comecei a acompanhar vocês exatamente quando eu vi essa viagem aí que eu tô vendo, né, que eu percebi hoje também, que foi um marco na vida de vocês, que eu achei aquilo lá incrível. Comecei a ficar pensativa naquilo, curiosa, né? E eu queria realmente abordar. Então, assim, pra mim me sinto muito honrada de vocês terem vindo, né? Foi um convite que, graças a Deus, deu certo. A gente tentou muito tempo, né, marcar com vocês. Que bom que a gente conseguiu trazer 3. É um novo formato também, mas que eu acho que se pudessem ter 9 aqui também ia agregar bastante. Então, assim, que bom que a gente conseguiu, né, trazer um pouquinho dessa experiência, dessa vivência, né, eu digo até assim, desse estilo de vida de vocês, né, pra cá, pro nosso espectador. Eu não sei se isso é tão raro, mas se isso for raro, eu acho que vocês realmente inspiram muitas pessoas a se esforçarem para ter algo assim, algo tão genuíno, algo que aconteceu e algo que é muito bom para vocês, para as famílias de vocês e para os filhos de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. E para você que nos acompanha, fica aqui nosso muito obrigado. Você pode conferir esse e outros episódios no Spotify e também no YouTube, além de conseguir ver no perfil do SD Podcast. O quadro de Mãe para Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Até a próxima! Eu vi um texto também que eu acho que é interessante dividir com vocês. Maternidade é mais ou menos assim. Às vezes você quer acelerar o tempo e às vezes você quer que ele passe devagar. Você quer que seus filhos cresçam e ao mesmo tempo sejam bebês para sempre. Vou chorar, gente. Tem coisas que te deixam exaustas, mas você sabe que sentirá falta. Você tira um tempo só para você e sente falta deles em cada minuto. Você chora porque se sente perdida e também chora de alegria porque está preenchida. Você sente falta de quem você era e ao mesmo tempo ama a sua nova versão. Você pode não fazer ideia se está fazendo a coisa certa e no mesmo dia ter a certeza que só você sabe o que é melhor para eles. Lindo! Lindo. Obrigada, Didi.